divertido! Hoje temos raio-x da seleção argentina. Vai, quero nem saber. Bem, a Argentina não teve muitos anos de glória que nem o Brasil teve. Porém, os anos que a Argentina teve destaque foram anos bizarros. Só colocação boa, só título bom. Coisa linda, coisa maravilhosa. Los hermanos. Sabrina, conta um pouquinho da história agora. Pera, eu vou começar a contar. E começa lá em 1930, na primeira Copa do Mundo, porque a Argentina já começou sendo vice-campeã mundial. Tem que respeitar. Aí pulamos 5 Copas depois, lembrando que nos anos de 1942 e 1946 não houveram Copas do Mundo devido à Segunda Guerra Mundial. Já falei sobre isso no último vídeo. Em 1978, a Argentina conquista o seu primeiro título. A Copa de 82 não deu em nada, mas em 1986 a seleção argentina entregou o que prometeu, levou o segundo título para casa, a Argentina bicampeã do mundo, simplesmente uma máquina. Nessa Copa do México, em 86, Maradona liderou a conquista até o título mundial e marcou nas quartas de final o gol do século. Em 1990, a Argentina sentiu o cheirinho do ouro, mas ficou com a prata e essa foi a segunda Copa de Maradona. E é aquele negócio, né? A gente não pode contar a história da seleção argentina, não pode contar a história da Argentina como um todo e não falar de Maradona. Anos e anos depois, veio um segundo lugar na Copa em 2014. Artilharia. Os gols da seleção são ao todo 154 golzinhos aí pra conta. Na artilharia temos 5 nomes bombásticos. Até porque já começamos o terceiro lugar, sim, terceiro lugar. Por quê? Porque houveram empates e vocês vão ver. Mas aí em terceiro lugar a gente tem quem? Nada mais, nada menos que Lionel Messi, com 6 gols. Apesar de não ter nenhum título em Copas do Mundo, Messi é um dos maiores jogadores de futebol da história do mundo, do futebol, de tudo. É aquele negócio, né? Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona, Pelé. Enfim, quem são os melhores, quem são os maiores da história, os maiores da atualidade? Fica aí a discussão. Ele possui 7 bolas de ouro e 4 delas foram conquistadas consecutivamente. Você tá maluco? Mais um recorde: 6 chuteiras de ouro pra conta. O argentino tem um ouro olímpico, conquistado em Pequim, 2008, e é o maior goleador da história do Barcelona, ao qual defendeu o clube com muita honra e é recordista em número de troféus, com 35 troféus ao todo. Cara, é uma máquina, não preciso nem falar, né? Em terceiro lugar, empatado com Messi, temos Mário Kempes com 6 gols. Mário foi o decisivo condutor da seleção argentina na conquista do primeiro título em 1978. Ele passou por vários clubes, como o River Plate e o Valência. Inclusive, no Valência, ele foi definido como o melhor centroavante da história do clube, segundo o jornal Marca. Em segundo lugar, temos o gigantesco Maradona com 8 gols. O cara é considerado um dos maiores futebolistas do mundo, da história da humanidade, ao lado do nosso queridíssimo Pelé. Vamos sobre o portfólio do argentino. Em Copas, ele tem um título em 86 e uma prata em 90. Um bronze na Copa América de 89 e um ouro na Copa do Mundo Sub-20 em 79. Empatado em segundo lugar, ao lado de Maradona, temos Stabilo, com 8 gols pra conta. Ele foi artilheiro na primeira Copa do Mundo em 1930. Além disso, ele foi um vitorioso treinador da seleção argentina e o cara que mais durou no cargo também, com 2 décadas na posição. Tá bom pra ti? E em primeiríssimo lugar temos Batistuta, com 10 gols. Na temporada de 98-99, ele foi considerado o terceiro melhor jogador do mundo. O argentino teve o auge de sua carreira na Itália, tanto pelo Fiorentina, quanto pelo Roma. Ele é o segundo maior goleador da história da Argentina, com 56 gols. Uniformes.
Esses foram os uniformes da seleção argentina nos anos dos títulos. Esse em 1978 e esse em 1986. Trajetória até o título: 1978. Na fase de grupos, a Argentina marcou 3-1 contra a Coreia do Sul, empatou com a Itália por 1-1 e marcou 2-0 contra a Bulgária. Nas oitavas, avançou marcando um golzinho contra o Uruguai. Nas quartas, passou sufoco, mas levou por 2-1 contra a Inglaterra. Na semi, passou para a final tranquilamente, marcando 2-0 contra a Bélgica. E finalmente, na final, a Argentina levou o tão sonhado título, marcando 3-2 contra a temível Alemanha. 1986. Na primeira fase, nos dois primeiros jogos, marcou 2-1, tanto contra a Hungria quanto contra a França. E perdeu o terceiro jogo contra a Itália por 1-0. Na segunda fase, teve um jogo super tranquilo contra a Polônia por 2-0. Empatou com o Brasil sem gols, porque aqui é Brasil, e meteu a torrada no pobre do Peru, que não tinha nada a ver com a história, e avançou com 6-0, né? Na final, passou o sufoco contra os Países Baixos, mas na prorrogação levou por 3-1. Tá bom pra ti? E esse foi o raio-x da seleção argentina. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like, comentário, compartilha, se inscreve para que a gente continue produzindo esses vídeos mais históricos. E cuida que próxima semana tem raio-x da Espanha. Um raio-x delicioso, saboroso, waka waka. E é isso. Valeu, galera. Tchau!